Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o grande segredo que fez eu multiplicar apenas R$ 100 em mais de R$ 150 mil na Bolsa de Valores, pessoal. Isso mesmo que você ouviu. Detalhe que com apenas 22 anos de idade, eu consegui uma rentabilidade de 127% na carteira do canal. E esse mês aí também fiz alguns aportes e vou citar aqui para vocês qual é a minha visão no médio e longo prazo aqui nesta carteira, tá? Eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de falar toda a minha estratégia e o meu ponto aqui nos investimentos, que foi o divisor de águas para mim, fez eu multiplicar meu capital em várias vezes, eu ainda vou trazer aí, né, 5 ações e a última da lista pode multiplicar o seu capital em muitas vezes. Mas antes de falarmos sobre essas novidades inéditas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiro ponto que eu preciso tratar com vocês é que minha estratégia é investir 100% na parte de ações, tá? Eu não tenho outros tipos de ativos na minha carteira, somente ações. Não tenho fundo imobiliário, não tenho aí, pessoal, títulos públicos, não tenho criptomoeda. Eu enxergo da seguinte forma, tá? Eu sou radical mesmo e eu comecei a investir somente na parte de ações. Por quê? Porque eu acredito que o enriquecimento vem principalmente das empresas, tá? Se vocês analisarem os bilionários do planeta, todos eles têm ações. Então parece uma visão simplista, mas é algo que faz bastante sentido. E perceba que hoje a minha carteira está, né, com uma divisão até que interessante. Eu possuo 6 ações aí hoje, que lá no longuíssimo prazo eu acredito que vão me trazer um bom retorno. Portanto, o foco é explicar a minha história. E nem sempre foi dessa forma, pessoal. Claro, hoje eu tenho aí obviamente um capital maior, eu posso fazer, né, investimentos e tudo mais, já tem um canal interessante que eu posso compartilhar aqui a minha jornada com vocês. Portanto, quando eu comecei como todo mundo, tá? E se eu pegar aqui, ó, o meu histórico, claro, aqui o patrimônio vai estar menor porque, como eu falei, eu fiz novos aportes na carteira do canal e provavelmente a B3 vai atualizar logo essas posições, tá? Mas o foco, esquece aqui o patrimônio. Olha a rentabilidade que eu consegui nesses 3 anos de investimento, pessoal. E olha quando eu comecei aqui, ó. Eu comecei com apenas R$ 37. E isso mesmo que vocês ouviram, tá? Fui realizando aportes frequentes, reinvestindo os dividendos, tá? E consequentemente consegui essa rentabilidade bem acima da média. Eu consegui, pessoal, 127% em rentabilidade em apenas 3 anos e 8 meses. Sabe quanto isso aqui dá de rentabilidade anual composta? É muito alto, porque 127% de retorno total, já englobando dividendos, né, e valorização, em apenas 3 anos e 8 meses, eu consegui uma rentabilidade de 24,08% ao ano na média. Isso colocando em 3 anos e 8 meses. E nos últimos 2 anos, tá? Perceba que minha rentabilidade, o próprio Status Invest aqui, está falando aqui, ó, que foi de 127%. Então, na verdade, estou sendo até injusto nesse cálculo, porque eu estou pegando uma lupa de todo o meu período. Portanto, essa rentabilidade aborda, né? No caso ali, 2 anos. Olha em 12 meses, 36%. Então, vamos ser mais justo aqui, a rentabilidade real mesmo da carteira, porque meu conhecimento foi melhorando, eu fui fazendo novas compras, estudando mais, então, consequentemente, tá? Eu tive uma rentabilidade de 50,67% ao ano. É muito alto, pessoal. Claro que manter isso na perpetuidade não é razoável, mas se eu manter de 24% a 30% ao ano, já é uma rentabilidade bem interessante. E se eu mantiver isso para os próximos 10 a 15 anos, vamos calcular o seguinte, tá? Patrimônio total alocado, supondo que eu continue, né,
realizando aportes frequentes aqui na carteira. Vamos definir um valor apenas para ter uma base. Se eu conseguir 24% ao ano em 15 anos no tempo, eu vou colocar a longo prazo, eu posso ter ali 7 milhões de reais, tá? Com 24% ao ano. E se eu conseguir 31% ao ano, que foi uma rentabilidade maior, eu posso ter 15,1 milhões de reais. E se eu tiver, né, obviamente um aporte substancialmente maior, eu posso acumular ali 22,6 milhões de reais. Então perceba que são várias projeções e é bom você ir calculando para ver mais ou menos o quanto que vocês vão ter no médio e longo prazo. E quando eu comecei, eu tinha apenas ali 20 anos de idade, 19, né, para ser mais exato, indo para os 20 anos. E eu fui realizando aportes e a carteira foi crescendo fortemente. Então perceba que não foi somente o aporte, tá, que foi engordando essa carteira. Isto é mentira. O aporte foi legal? Foi. Continua sendo legal? Continua. Mas se eu não tivesse uma estratégia interessante, eu jamais teria conseguido essa rentabilidade elevada, tá? A primeira ação aqui dessa lista, pessoal, que eu sigo comprando com bastante força, são as ações da BB Seguridade. E ela é uma ação nova na carteira, tá? Então ela não foi responsável por todo esse percurso de rentabilidade. Já que ela é nova, eu posso começar a colher frutos dela lá no longo prazo. Quando ela me pagar dividendos, eu reinvestir, comprar mais ações e fazendo aí esse efeito bola de neve, tá? Se eu pegar aqui, ó, hoje a ação está cotada por 7 vezes, ela tem um potencial de alta expressivo, se for cotada, né? Obviamente na sua média histórica, isso já nos traz aqui um potencial de rentabilidade só em valorização de 57,14% de valorização. E fora também bons dividendos que a ação pode pagar, que fica ali na faixa de 10 a 11% ao ano na perpetuidade. Fora que se ela continuar crescendo acima da inflação, será um baita investimento aqui na carteira do canal. É uma seguradora, é baixo penetrado, o setor de seguros é perene, então foi sim uma boa aquisição. E ela representa hoje 8,96% da carteira, com 474 ações no total. Segunda ação aqui da lista, pessoal, as ações do Banco Itaú. O Itaú também, uma empresa recente na carteira do canal, foi uma boa empresa, nos últimos 10 anos deu ali 737% de retorno total. Nos últimos 10 anos o Itaú trouxe o equivalente, tá? Aqui, ó, 727% em mais ou menos 10 anos, isso dá mais ou menos 23,52% ao ano de rentabilidade, né? E desde o Plano Real ele trouxe 19% ao ano na média. E é um banco barato, por quê? Porque tem potencial de alta, o Itaú é cotado em seus múltiplos históricos naturais em 13 vezes, tá? Se eu dividir aqui por 8, que é o PL projetivo, temos um potencial de alta de 62,5% na cotação. Então perceba que é uma ação barata. E fora também que ele paga excelentes dividendos, na faixa de 7 a 8% ao ano na perpetuidade. E é um banco ali muito clássico aqui no Brasil, já bem antigo, existe há mais ali, né, de 80 anos, e dificilmente aconteceria algum problema, já que ele cuida aí de grande parte da carteira de crédito para grandes empresários no Brasil. Então, consequentemente, é um banco bem sólido para quem olha para médio e longo prazo. E hoje o Itaú, ele representa 11,36% da carteira total e eu tenho aí 564 ações do Banco Itaú. Terceira ação aqui da lista, as ações do Banco do Brasil. E essa daqui, pessoal, de verdade foi o grande motor da carteira, porque nesses 3 anos ele foi a minha primeira ação ao se investir. E eu falo para vocês, pessoal, o Banco do Brasil foi a única ação da carteira que eu não realizei nenhuma venda. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Então perceba que ele é uma empresa bem antiga. Já tem aí há mais de 2 anos na carteira do canal. E foi o responsável por trazer essa rentabilidade bem acima da média. E hoje o Banco do Brasil eu acho que está muito barato. Negociado a um PVP de 0,65, isso já implica em um potencial de alta se o Banco do Brasil apenas voltar para sua média histórica. Veja só comigo aqui, ó. Se o Banco do Brasil voltar para a sua média de 1 de PVP, dividido aqui, ó, por 0,65, isso já nos traz um potencial de alta de 53,8% na cotação. E colocando a relação preço-lucro está mais baixo do que essa, não está em 7 vezes, tá? O lucro projetivo por ano é de 21 bilhões.
Então, se eu pegar 21 bilhões, temos uma relação preço-lucro de 5,6. Consequentemente, a média de Banco do Brasil e mercados eufóricos é ser cotado em 8 a 9 vezes lucro, né? Então, 9 vezes dividido por 5,65, temos um potencial de alta de quase 60% na cotação. E, na verdade, ele é cotado até por múltiplos maiores, tá? Geralmente, quando há um ciclo de alta na commodity, quando tem ali ciclo de queda de juro, o Banco do Brasil sobe até mesmo mais do que os outros bancos, Itaú, Santander e Bradesco. Então, ele pode trazer uma oportunidade de valorização mais elevada e com a recuperação do resultado, ele pode ter grandes dividendos para médio e longo prazo, já que na média o Banco do Brasil paga um dividendo na faixa de 8 a 12% na perpetuidade. Por isso que eu decidi colocar na carteira. E claro, né, ele não é uma posição recente. Eu já venho acumulando ações do Banco do Brasil há bastante tempo aqui na carteira do canal. Quarta ação aqui da lista, as ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras é uma empresa que eu também é recente, tá? Comecei a montar posição nela em julho de 2025 e já venho aí fazendo aportes, investimento em dividendos, né? E é uma empresa que já tem gerado um valor interessante, já tem pago bons proventos, está abaixo do valor patrimonial e ela tem ali, pessoal, um bom retorno embutido, porque veja só, hoje a ação tá barata. Quando a gente considera o EV/EBITDA médio aqui da empresa, que fica na faixa de 7, a gente tem um potencial de alta, caso a ação seja cotada pelo seu EV/EBITDA médio, ela teria ali um potencial de valorização esperado de 175%, pode dobrar na cotação. Fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos, na faixa de 10 a 12% ao ano. Isso que estamos num ciclo de baixa no mercado de petróleo, né? O preço do barril de petróleo segue desabando. Imagina só se a gente engatar um ciclo de alta. E Petrobras hoje, pessoal, representa, tá? 7,85% da carteira. Até esqueci de falar aqui do Banco do Brasil, né? Ele representa 50,6% da carteira total. Então perceba que a Petrobras já tem tomado uma atração interessante no portfólio. E eu posso sim, com dividendos de outras ações, ir comprando mais ações da Petrobras nestes preços de 30, 29 a 32 reais por ação, tá? Tanto mirando para valorização e para bons pagamentos de dividendos que a empresa pode proporcionar no médio a longo prazo. Quarta ação aqui da lista, no caso aqui, as ações da BR Partners. Falei quarta ação, pessoal, desculpa aí, quinta ação na verdade, tá? As ações da BR Partners. É uma microcap na bolsa, tem subido bastante na carteira, infelizmente, tá? Hoje ela representa 18,52% da carteira e eu tenho aí 1.640 ações da BR Partners. E a BR Partners é o que, pessoal? Vocês devem estar em dúvida o que ela é, né? Ela é um banco de investimentos que não tem como principal a atividade crédito. Então, diferentemente do Itaú, do Bradesco, Santander e Banco do Brasil, ela não possui risco de crédito, não tem inadimplência. Ela depende exclusivamente de intermediação de terceiros. E ela tem público de alta renda. Olha o tamanho desse ROI, pessoal. 22,37%. Supera mesmo até o ROI do Banco Itaú, tá? Então é uma empresa muito boa. Fora que, por ela ser, né, uma microcap, ela possui um potencial de crescimento mais elevado. Então ela pode trazer um crescimento embutido no lucro muito mais elevado a longo prazo, crescendo ali de 15 a 20% ao ano e pagar um dividendo médio na faixa de 7 a 8% na perpetuidade. Trazer um potencial de retorno embutido muito poderoso para mim. E por ela ser uma empresa pequena, cotada por um valor de mercado na faixa de 2,2 a 2,4 bilhões, eu acho que ela tem bastante espaço para crescer. E usando a relação PEG Ratio do Peter Lynch, eu acho a BR Partners uma ação bem barata. Porque veja comigo aqui, ó, para uma empresa que está cotada por 11 vezes PL, mas que cresce a uma taxa de 20 na perpetuidade, então vocês pegam 11 e divide por 20, você tem um PEG Ratio de 0,55. O Lynch falava que abaixo de uma oportunidade, funciona muito para small caps. Veja que a BR Partners hoje, para estar relativamente cara no curto prazo, ela precisaria estar pelo menos acima de 16 a 17 vezes de preço-lucro, que poderia fazer a ação ainda subir, ó, 17 dividido por 11, aproximadamente 54%. Então hoje a ação cotada em R$19, ela mais 54%, a ação precisaria ir para R$29. Fora que eu nem estou considerando esse crescimento composto no lucro, porque, né, se a empresa conseguir 20% ao ano na perpetuidade, small caps crescem em um ritmo mais acelerado, diferentemente de empresas grandes que crescem de 8 a 12% ao ano tranquilamente. Small caps crescem de 15 a 20, quase que o dobro, até o triplo, tá? Se nós colocarmos aqui
no longo prazo. E hoje BR Partners lucrando 200 milhões por ano, ela tendo ali 20% ao ano de crescimento numa lupa de 10 anos, lá no futuro ela pode lucrar 1,2 bilhão de reais. Imagina se o mercado precifica a empresa, quiçá lá, em mais ou menos 15 vezes lucro, tá? Que mais ou menos pode ser precificada neste nível. Isso dá 18 bi de valor de mercado. Dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de valorização, tá? Vocês pegam aqui, ó, no caso, né, valor de mercado projetivo no futuro 18 bi e divide aqui por 2,4, supondo que é 2,4 bilhões, potencial de alta nas ações de 650% lá no longuíssimo prazo, também trazendo uma assimetria bastante interessante na carteira, fora os bons proventos que também podem serem pagos, tá? E hoje ela representa a segunda maior posição, então perceba que é uma empresa também por subir muito, né? Está subindo 26% aí, não consegui aproveitar mais, infelizmente, tá? Mas como eu falei, não temos dinheiro para tudo. E acho que essa quantidade de empresas que está na carteira, para mim já está bom demais, tá? Eu não vou diversificar mais que isso, agora eu vou acumular as ações que eu possuo. Quando eu engordar bastante essas posições, aí sim eu posso pensar em colocar outra empresa. Mas no máximo, estourando, eu quero 7 a 8 empresas. Acima disso eu não quero mais, tá? Até porque eu gosto de ter uma estratégia mais concentrada. E no futuro, se um ativo ficar excessivamente caro, eu posso fazer ali talvez uma venda parcial. Aí depende, né, pessoal? Depende do momento, depende da estratégia, mas essas empresas que eu coloquei, eu pretendo carregar para longuíssimo prazo e não pretendo aumentar a quantidade de empresas. A única que eu poderia ainda colocar aqui seria, né, talvez mais uma small cap, talvez, mas nada é garantido, depende do preço, ou ali, consequentemente, uma de energia, mas que eu não vejo o setor de energia barato no presente momento, tá? E por último temos as ações da Vale, que seguem subindo também, infelizmente. Foi eu começar a acumular ações da Vale, as ações começaram a subir. Que saco, né, pessoal? Queremos comprar barato, mas parece que o mercado não deixa. Hoje a Vale, ela é a menor posição da carteira, mas é que também nem deu tempo de eu acumular. Quando eu comecei a comprar as ações, já estão disparando ali mais de 10%, tá? No preço ali que estava de 55, 56 reais, mas, né, quem sabe aí o mercado dê sopa novamente abaixo de 60, posso voltar a comprar com bastante intensidade as ações da Vale. E hoje, com esse ciclo de depressão no mercado de minério de ferro, né, a pelota do minério de ferro segue caindo, ela está ali em 100 dólares a tonelada. E o custo de extração por pelota de minério de ferro da Vale fica na faixa de 54 dólares a pelota, que nem na Petro no barril de petróleo, que fica ali em 28 dólares, né, o barril. Consequentemente, hoje, tanto por esse custo muito bom na Vale, dívida controlada, bons dividendos sendo pagos mesmo no mercado de baixa e estando barata, quando eu considero aqui, ó, o EV/EBITDA da empresa, o EBITDA projetivo, precisamos pegar o EBITDA projetivo aqui da empresa. Basta você pegar o valor de firma e dividir pelo um EBITDA de 75 bilhões. Então temos um EV sobre EBITDA de 4,61. A Vale, semelhante à Petro, é negociada em 7 a 7,5. Então a gente vê um potencial de alta bem expressivo, tá? Nas ações da companhia. E quando eu coloco aqui, ó, o preço justo do Graham nas ações da Vale, a gente pega aqui, ó, 22,5 vezes um EBITDA por ação de 15, vezes valor patrimonial de 47, temos um preço justo nas ações de R$ 125, reais, que dividido pelo preço atual aproximado de R$ 61, reais, temos um potencial de alta de 106%. Perceba que a margem de segurança do Graham já está sendo reduzida. Então vale para mim ali acima dos 63 a 65 reais, já não fica legal para comprar. 65 é meu preço máximo de aporte. Abaixo disso sigo comprando e abaixo dos 60 acho uma boa pechincha para médio e longo prazo. Eu não tenho pressa, tá? Até porque a Vale é bem cíclica, né? Há uma queda ali no preço do minério, a ação já desaba ali mais de 4 a 5% em apenas um dia. Então sempre fico de olho para ir acumulando aos poucos. E hoje, né, com essa representatividade pequena na carteira, eu precisaria acumular também uma boa posição. Mas como eu falei, eu não tenho pressa, tá? E essa quantidade para mim já está excelente. Todas essas ações podem me proporcionar um bom retorno. Eu acho que eu vou deixar aqui, né? Acho não, vou fazer algumas ações como grande posição. Banco do Brasil sempre vai ser a posição primordial. Eu não pretendo baixar abaixo de 40%. Eu quero sim ter uma concentração mais elevada no Banco do Brasil. E quando eu perceber que ele está baixando de 40%, eu vou e efetuo novos aportes, na tentativa de deixar ele com uma posição
substancial na carteira. Em segundo lugar, eu pretendo deixar o Itaú, né, como dominante aqui na carteira. Em terceiro lugar, eu pretendo deixar a BB Seguridade. Em quarto lugar, eu pretendo deixar a BR Partners e, por fim, as outras mais cíclicas, como Petrobras e Vale. E todas eu pretendo carregar numa lupa de 10 anos, pelo menos, tá, pessoal? A não ser se alguma coisa aconteça muito grave, mas eu acredito que não. Todas essas ações entregaram retornos expressivos no longo prazo, mas que nada se trata de recomendação. Pablo, nossa senhora, eu amei seu vídeo, achei legal, mas eu não consigo fazer o que você faz, acho muito complicado. Será que você tem alguma coisa que me traga, né, previsibilidade, um potencial expressivo de crescimento e sem que eu tenha que demandar tanta dificuldade para isso, até porque eu tô começando a bolsa agora, não tenho tanto conhecimento. E por isso que para você que ficou comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente. Porque já existem aí algoritmos, né, de negociação preparados para fazer isso em tempo real. E terceiro e último fator, contei os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também, pessoal, preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem quais dessas ações vocês seguem comprando. Em particular, sigam firme em todas e tenham uma visão positiva para médio e longo prazo. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!